Rafael e Francisco iniciaram também a gravação, né? Ok. Ok. Então, bom dia, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, no dia 7 de outubro de 2020, do período da manhã. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Ontem, 2 processos saíram com vista de mesa. Fui eu, inclusive, que pedi a vista de mesa desses 2 processos. São os itens 141 e 192. Eu gostaria, então, de fazer, já que eu pedi a vista, dei uma olhada nos processos, gostaríamos, então, só de finalizar o julgamento desses 2 itens, que é os itens 141 e 192, e daí a gente inicia os itens da pauta da manhã do dia de hoje, dia 7 de outubro de 2020, ok? Vamos começar pelo item 141 da pauta. O 141 da pauta é um processo da contribuinte Village Construções e Instalações Limitada, de relatoria do conselheiro Rafael. O conselheiro está nesse processo aqui dando... deixa eu abrir aqui, deixa eu deixar aberto o processo. Parcial provimento, Dani, para reconhecer 2 decadências. Isso, exatamente. Deixa eu abrir o processo, o voto teu, né? Abrir o voto aqui. O conselheiro relator, ele está dando parcial provimento ao recurso, reconhecendo a ocorrência da decadência em relação a 2 competências, março e abril de 99, né? Ele apurou o recolhimento antecipado em relação a essas 2 decadências com base no discriminativo analítico do débito, que é um documento que acompanha a notificação fiscal de lançamento. E eu queria dar só uma olhada nesse documento. Eu dei uma olhada, confirmei realmente em relação a essas 2 competências. Houve antecipação de pagamento. Então, eu acho que os demais, não sei, já estavam meio que acompanhando o relator. Eu estou acompanhando o relator, tá? Então, por conta desse meu exame aqui, estou acompanhando o relator. Colegas, vocês abriram aí o item 141 da pauta, o 141, alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge do voto do relator? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse processo? Também não? Então, em relação a esse item, 141 da pauta, tá, colegas, no final do seu voto, Rafael, você colocou assim, ó, visto ocorrido decadência. Eu coloquei assim, ó, uma vez que atingidas pela decadência, tá? Só mudei a forminha de dizer, porque eu tenho usado essa redação em todos os dispositivos, né? Você colocou visto ocorrida a decadência, eu coloquei uma vez que atingidas pela decadência. Então não, só fala para mim como é que ficou o teu dispositivo, porque daí eu faço a conclusão igual, para evitar de voltar para divergência, por favor. Tá, não, beleza. Porque não alterei nada. Quando eu terminei a questão da decadência, eu coloquei de acordo com
eu especifiquei quais são, folhas 16. Na conclusão, eu não vou colocar para não bater, não ficar diferente do dispositivo da minuta tua. Tá, o restante da tua conclusão eu estou repetindo no Faça exposto, voto de utilidade parcial, provimento ao recurso voluntário para afastar o lançamento tributário em relação às competências março de 99 e abril de 99. Isso, ó, vai ficar assim, colegas. Item 141 da pauta, da contribuinte Village Construções e Instalações Limitada, de relatoria do conselheiro Rafael. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o lançamento tributário apenas, eu coloquei um apenas, você colocou somente, depois eu tirei somente, antes apenas, para afastar o lançamento tributário apenas em relação às competências de março e abril de 99. Março de 99 e abril de 99, vírgula, uma vez que atingidas pela decadência. Ok? É exatamente o que você disse, né? 80% da redação aqui é sua, inclusive. Tá. Obrigado, Daniel. De nada. O outro item, colegas, é o item 192 da pauta. É o item 192, o contribuinte é o Hospital Comunitário Sarandi, é de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, é o seguinte, nesse caso aqui, ó, você concluiu o teu voto dizendo que você dá parcial provimento ao recurso para retificar o auto de infração, o auto de infração de obrigação acessória, com o cancelamento correspondente às ocorrências para as quais houve retificação do lançamento. Na verdade, essa decisão aqui é a decisão do DRJ. Eu dei uma olhada lá. O contribuinte foi autuado, né, por conta de deixar de informar em GFIP alguns valores, e aí ele retificou as GFIPs, né, isso foi encaminhado para a fiscalização confirmou, a DRJ, então, a DRJ não faz uma planilha, né, explicando, não, ela diz exatamente o que você está dizendo na conclusão tua, né, a DRJ, ela diz assim, quer ver se eu acho que eu anotei aqui. A DRJ diz bem assim, ó, na conclusão, ante o exposto, voto pela procedência do lançamento e relevação da multa correspondente às ocorrências para as quais houve a correção da falta. Então, o que a DRJ fez é exatamente isso que está fazendo. E o recurso voluntário do contribuinte aqui é minúsculo, é desse tamanho. E ele só alega o seguinte: aqueles valores que ficaram após a decisão da RJ, aqueles valores que ficaram, aquelas GFIPs, aquelas competências em relação às quais não houve a correção da falta, que foram mantidas, como é a mesma contribuição, a multa está sendo calculada sobre a mesma base de cálculo do principal, o contribuinte alega bis in idem, né? E você rebate o bis in idem do seu voto, né? Então, veja, no meu entendimento, o seu voto iria até o bis in idem e negaria provimento ao recurso, né? Não entraria nessa parte aqui, porque essa parte realmente, você não está dando isso já foi dado pela DRJ, né? E o contribuinte não pede também no recurso para que seja relevado a multa em relação às competências que teve, a correção. Ele alega o bis in idem mesmo. O que você acha, na tua opinião? Vou te corrigir, eu vou te mostrar subsídios para te corrigir. Veja, existem dois aspectos aí. A relevação da multa pela correção da falta é uma coisa. A retificação do lançamento, exonerando alguns contribuintes individuais no auto de obrigação principal, é outra, para o qual não é necessária correção da infração. Vou te dar um exemplo. Eu queria que tu pudesse abrir na página 1267. A página 1267 é a retificação do lançamento. Eu vou compartilhar a tela aqui para os colegas. É a retificação do lançamento. Só um minutinho. Após o julgamento da DRJ. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a tela, mas eu vou chamar o exemplo de um rapaz, por exemplo, eu vou aumentar aqui um pouco, espero que vocês consigam ver. Competência 2013-12, Giovanni Ferronato. Esses 4 contribuintes, Elcimar, Marta, Rubem e Giovana Ferronato, eles têm multas aqui na lateral, multa, contribuição segurada, contribuição patronal total. Esses
foram retificados do lançamento, ou seja, não incidia contribuição previdenciária ao entender da DRJ. É diferente de relevar a multa. Relevar a multa exige eu anuir com a infração, então eu concordo que eu errei e vou apresentar uma GFIP retificadora, e aí eu informo os contribuintes na GFIP retificadora. Esses contribuintes, eles não foram relevados, eles foram retificados do lançamento. Então, a retificação deles no AIOP exige a retificação deles no AIOA. Veja, de novo, que não é um caso de relevação, porque ele não vai corrigir a GFIP informando eles. Eles foram excluídos da GFIP, eles foram excluídos da base de cálculo da contribuição. Não sei se eu me expliquei bem ou se eu me fiz entender. Eu vou interromper o compartilhamento. Por isso que eu decidi dessa maneira. Veja, uma coisa é a relevação, a outra coisa é a retificação. Retificar do lançamento, ele tem que provocar reflexos no AIOA. A relevação eu não estou nem tratando aqui, eu nem trato da relevação da multa, porque já foi deferido na DRJ. Eles estão na infração. Agora, se você quiser uma sugestão, se for para o teu convencimento, você pode solicitar ou a conversão dele em vista ou em diligência para confirmar se esses lançamentos estão já excluídos do lançamento do AIOA. Mas eu acho que é uma providência desnecessária, porque independentemente de como seja o movimento... Onde que você leu que eles foram excluídos? Onde que está escrito isso? Está escrito em algum lugar que eles foram excluídos? Não, mas é reflexo, né, Deni? É reflexo do CFL 68. Na verdade, foi uma retificação das GFIPs. Ok, mas eles não foram retificados por um motivo simples. Eles não têm infração. Eles foram excluídos do lançamento, então não tem necessidade de retificar em relação a eles. Não existe essa hipótese de retificação, porque se eles estão fora do lançamento, então eles não precisariam estar na GFIP, ou da maneira com que eles foram declarados na GFIP, a maneira correta. Eu acho que o Gregório está travado. Não está não, falou. Bem, Márcio, é o seguinte, se você está convencido desse teu entendimento, então eu acho que você tem que fazer, além da tua conclusão, que a Receita Federal não vai entender aqui o que é para fazer, sabe? É bom você fazer uma planilhazinha, tá? Dizendo o que é para fazer, então. Ou você prefere baixar em diligência? Não, eu realmente acho que é desnecessário baixar em diligência, como eu falei, é desnecessário no sentido de a gente julgou o AIOP, o AIOA é reflexo. Eventualmente, se bater lá, dando provimento, e disser assim, exclua esse cara da base de cálculo, esse cara já foi excluído da base de cálculo, ele não vai ter providência a tomar. Ele não vai ter nenhuma providência a tomar. Então, eu acho mais prático, se quiser, eu posso fazer uma planilha, eu posso fazer um parágrafo explicativo no final. Esse sujeito, essas pessoas foram excluídas da base de cálculo quando? Foram excluídas na base de cálculo na IOA, no IOP. E eu, inclusive, fiz até a planilha no voto. Não, foi excluído na base de cálculo depois que Sim. Por exemplo, o CIMAR, retificado, vou dar uma lida. O segurado possui cadastrados em seu nome os seguintes NITs. Nessa competência 2013-12, possui recolhimentos nos 2 NITs, os quais somados atingem o valor máximo de recolhimento. Mas houve multa incidindo em cima deles. Então, houve alguma interpretação errônea no AIOP. Aí eu não vou entrar em detalhes do AIOP, porque o AIOP eu não rebati, né? Lembra disso. O AIOP foi só ele dizendo, poxa, mas eu anuí parcialmente, a outra parte foi retificada, mas aumentou o valor. Foi a correção monetária. Então, eu não precisei entrar no AIOP. Veja, retificação de GFIP, a retificação para relevar a multa, ela tem que ser integral. Integral. Se faltou uma coisinha naquela competência, a GFIP, a multa da GFIP mantém. Entendeu? Não importa se ele corrigiu em relação a alguma pessoa. Se manteve alguma falha na competência, não tem relevação ali, né? Eu acho que é por conta disso. Eu posso mudar a conclusão, mas... Oi, Gregório. O principal é seu também? O processo principal? O principal foi um anterior, lembra? Que era o Sarandi 192 ou 191... Não, 193, desculpa. 193. Em que ele diz só que ele anuiu parcialmente com a infração
E mesmo assim, aliás, teve uma retificação da infração e mesmo assim o valor aumentou. Aí foi a correção monetária. No 193, a DRJ, então, excluiu parte do lançamento. Sim. Porque não era a hipótese de incidência da contribuição. Sim. Tá. Na verdade... Não, viu, Gregório, desculpa te cortar. Não é, a DRJ excluiu porque o contribuinte retificou a GFIP. Não, calma, a IOP. A gente está falando do IOP, do principal. Estou falando do principal, isso, porque, na verdade, a decisão que o Márcio está dando aqui é a decisão que, via de regra, a gente costuma dar, porque aqui é CFL 68. Se no principal caiu a exigência da contribuição previdenciária e a exigência lá é base de cálculo da multa aplicada aqui, então tem que cair. Foi o que a gente fez ontem nos meus casos. A gente afastou no processo principal o lançamento referente a salário in natura e cooperativa de trabalho, e, por reflexo, a gente afastou a multa exigida aqui, que tinha como base de cálculo justamente a contribuição que estava sendo exigida lá. O que o Márcio está fazendo aqui é isso. Parte caiu no processo principal, caiu na DRJ, ele está excluindo aqui. Talvez o que está gerando uma confusão aí seja a terminologia aplicada, a terminação aplicada, que ele está usando retificar, né? É para excluir do lançamento. Aqui na multa, cujos fatos geradores foram excluídos lá no principal. Eu acho que eu usei também, eu não usei excluir, não, no final. Você falou na conclusão retificar. Retificar o auto de infração para cancelar as ocorrências, né? Para excluir e cancelar as ocorrências. Ô, Deni, então eu vou botar um parágrafo considerado que já também ocorreu a relevação da multa, eu faço um texto nesse sentido, entendeu? Agora, eu fiquei com dúvida, mas a DRJ não já tinha, em relação a esse pessoal, ela não já tinha excluído? Não. Não. Veja só, Francisco, a diferença é a seguinte. Se eu não cometi um erro na GFIP, eu não preciso relevar, eu não preciso corrigir o meu erro. Se houve um lançamento errôneo nessa base de cálculo e houve também o reflexo do AIOA, provavelmente a DRJ não fez nada a respeito desse que se manteve, apesar de ter retificado o AIOP. Eu não preciso corrigir aquilo para o que eu não errei. Agora, sim, existem outros elementos, e o Deni tem razão em lembrar, que também houve relevação. Então, há duas coisas no auto, só que a relevação não é tema desse julgamento. Esse julgamento é apenas mesmo, o contribuinte apenas alega, dizendo, poxa, eu fui cobrado no AIOP, estou sendo cobrado a multa no AIOA. Aí eu estou falando, não, a multa aqui é outra materialidade, ponto. Porém, os casos em que houve retificação no AIOP devem repercutir no CFL 68. Basicamente é isso que eu estou fazendo. A decisão é simples. Aí eu trago várias caixinhas onde foi retificado cada competência. Não, mas exatamente. Eu estou falando desse auto aí mesmo, da obrigação acessória. A DRJ não já se manifestou sobre isso, não já admitiu esse reflexo do lado primeiro, do principal? A DRJ se manifestou da relevação. Essa folha que eu trouxe, 1267, ela é posterior ao acórdão da DRJ. Foi nela que eu me baseei. Na hora que eu olho que lá, após a DRJ, ainda tem uma composição com multa naqueles segurados que já foram excluídos, então tem que excluir aqueles da multa também. Ah, tá. O que me incomoda nesse caso é justamente isso. Depois, em anexo, o nome do documento é anexo AOAI, retificação, contribuintes não informados em GFIP. Se está lá o contribuinte não informado em GFIP, a Elcimar, por exemplo, cujo lançamento foi retificado, ela não pode mais estar na base do AIOA, porque foi retificado o lançamento, entendeu? E esse documento é posterior à decisão da DRJ. Ele deve vir como anexo da decisão da DRJ, como execução, algo do tipo. Por que é posterior à DRJ? Porque é depois do acórdão. Está lá, retificação. Eu acho que a dúvida de Denis, se eu entendi, acho que é essa aí também. Se vocês lerem essa coisa voluntário, isso foi depois da DRJ, né? Que a gente estava entendendo que não, isso aí seria o mesmo a sequência. Não, mas o recurso voluntário ele não precisa atacar isso, Deni, porque ele está atacando o bis in idem. Ele acha que a multa é inaplicável, porque a multa vem em dobro, entendeu? É como se eu fosse pagar a CP e eu estou pagando uma multa. Ele está só se defendendo disso. Poxa, eu acho que essa multa é em dobro, é bis in idem. Só que ele não entende a legislação nesse aspecto. Existe tanto uma materialidade, que é o tributo, quanto a descumprimento da obrigação acessória, que é um outro tributo.
Ponto. É isso que ele ataca. Mas ele não está sabendo do reflexo. Ele pode não estar ligando para o reflexo. Ele não precisa necessariamente atacar o reflexo para a gente ter que aplicar o reflexo. Com certeza. É o reflexo da IOP. Não é nem de aplicar, né? Eu entendo que isso seja prático. No recurso voluntário, ele relaciona aqui 8 pessoas, tá? E é só isso. Ele fala o seguinte, vocês estão mantendo a multa em relação a essas 8 pessoas aqui. Só que isso é bis in idem, porque já está sendo cobrado lá no principal, e você está me cobrando de novo aqui. Aí você, no teu voto, explica, aqui é multa, obrigação acessória, isso aqui não é o principal. Não é bis in idem, não é cobrança do mesmo tributo duas vezes, sob a mesma base de cálculo. Não, é outra coisa aqui. Aí você fala no bis in idem, tá? Concordo. Agora, o que mais que tem que ser... a multa, acho que é só em relação a esses aqui, né? Que está sendo mantido. Perfeito. Qual desses aqui... Está tudo aqui embaixo. Não deveria ter sido lançado lá. Isso aqui eu pego da decisão... Por exemplo, no principal, foi cancelado o lançamento em relação ao NIS? Eu pego, por exemplo, o principal do AIOP. Veja só na tabela que está aqui embaixo no meu voto. Eu trago assim, Eunice Breunick, maio de 2003, mantido, ótimo, essa foi mantida. Aí eu pego 2013 e 12, Elcimar, retificado, Giovanni, retificado, Marta, retificado. Peraí, só um instantinho, onde que está aqui? No meu voto. Mas eu estou olhando teu voto, onde está no teu voto? São, todavia, processos umbilicalmente amarrados. Perfeito, tá. Aí embaixo tem competência, nome, página, comprovante, tá. O primeiro é o NICE. Ok, mantido. Onde que está escrito isso? Canto direito, 4ª coluna, lá embaixo, mantido. Lá embaixo? Não, sim, do lado direito, na penúltimo, como se fosse o penúltimo parágrafo, a penúltima imagem da tabela. Mantido. Aí vai para a próxima. Alega... é nesse texto aqui, isso? Isso aí a fiscalização está falando, mantido. Ótimo, eu não vou mexer na Eunice. Tá. Aí vai para o próximo. Elcimar, retificado. Giovanni, retificado. Só um pouquinho. Mantido, retificado. Paulo, o retificado, só um pouquinho. Paulo do lançamento principal. Paulo R. de Oliveira. Ó, gente, quem não tiver com o meu voto aberto, é assim que tá, ó, na tela. Aqui no canto direito está retificado. Vai ter um caso que esse aqui, Edmundo, mantido. Se ele está mantido, mantém a multa, beleza. Ou a relevação, se ele eventualmente corrigiu. Se está retificado, exclui-se a multa. É essa a decisão dele. Basicamente, é isso que eu estou fazendo. E o retificado, ele não pode ser corrigido, porque ele foi excluído. João Carlos Prestes. Só um instantinho. João Carlos Prestes, 72. João Carlos Prestes. Interrompeu o compartilhamento. Pois é. Mas, eu acho que vai ser bom você fazer uma planilhazinha. Então. Mas agora tu entendeu o que eu estou falando. Eu posso fazer, mas eu faço uma explicação aqui no final. Salvo em relação a Eunice e Edmundo, houve a retificação do lançamento correspondente aos segurados enumerados na tabela do contribuinte, devendo ser cancelada a obrigação acessória referente à apresentação da GFIP em relação às ocorrências quais foi retificado o lançamento. Eu posso fazer porque são só 6, não vai dar trabalho. Maravilha. Márcio, eu tenho certeza absoluta que vai vir barco para esclarecimento, alguma obscuridade, vai vir, tenho certeza, eu conheço... Mas é tão claro, Dene, mas tu tá entendendo a minha lógica, né? Eu li o voto teu, tive que ler umas 3 vezes e ainda fiquei na dúvida, sabe? Desculpa, você escreve bem e tal, é que é um assunto assim meio, né, eu entendo você, né? Para facilitar, veja, por favor, faça, senão vai ser difícil. Né? Você faz, pode fazer? Eu acho que o voto do Márcio está tranquilo aí. Porque quando ele for executar lá na arrecadação, com certeza eles vão mandar para a fiscalização fazer os ajustes. E já volta essa disciplina aí que o Márcio está dizendo, ela se resolve na própria unidade. Entende? Eu não estou enxergando nenhuma omissão, não.
O VEA vai voltar a esse processo? Não, eu acho, olha, eu sou uma pessoa paz e amor nesse aspecto, eu corrijo se precisar para esclarecer mais, eu posso botar para esclarecer, eu só acho que está super tranquilo com a disciplina que a gente vem adotando com o CFL 68 e eventualmente no 69 também, que tem o mesmo reflexo. A gente sempre faz isso, né? A gente associa o AIOP com a IOA, eles estão anexados, eles são irmãos. E, Dani, assim, com todo respeito, a DRJ é composta de jogadores, assim como a gente é jogador. Nós não somos os professores dele. Eles precisam saber a matéria assim como a gente precisa, senão eles não têm competência para estar julgando. E como eles estão lá, é porque eles têm. Então, eu acho que o voto do Márcio está super explicado. E se eles não entenderem, é porque está faltando competência lá e isso precisa ser revisto. Eu não sou professor nem o Márcio, nós somos jogadores de segunda instância para revisar caso haja erro. É como eu falei, né? Quando chegar na unidade que tem, no setor da unidade que tem a competência de fazer, alimentar sistemas, eles, quando tem esse tipo de coisa, precisa fazer ajustes, eles sempre mandam para a fiscalização fazer ela própria eventuais, tipo assim, esclarecer melhor o voto, se eles não entenderem, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu acho que o voto do Márcio não tem nenhum defeito, eu já vou adiantando que eu vou acompanhar. Eu só quero deixar claro para a turma, eventuais correções eu posso acertar contigo depois, Dani. Eu posso passar a redação para a turma também, parágrafo final, isso é relevante. Mas eu quero só que a turma entenda que não é um caso de relevação, é um caso de retificação. E não se corrige o que não se está errado. Então, não se fala em relevação da multa. É só esse ponto. Isso é um reflexo da retificação do lançamento no AIOP. Só isso. Tá. Colegas, alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Tá, Márcio, eu vou deixar como você deixou a sua conclusão. Márcio é muito didático, você podia ser professor. Mas eu não me incomodo, não. Se precisar, a gente depois acerta a redação da conclusão. Tu pode botar nos termos do voto do relator, Deni, nesse caso. Negar provimento ou dar provimento parcial nos termos do voto do relator. E aí acerta a redação da conclusão. Eu fiz assim, eu coloquei o teu texto inteiro da tua conclusão e no final eu coloquei nos termos do voto do relator, tá? Eu vou votar pelas conclusões, tá? Acorda, então, colegas, ficou assim, então, o resultado para o item 192 do contribuinte Hospital Comunitário Sarandi. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o auto de infração de obrigação acessória com o cancelamento correspondente às competências para as quais houve a retificação do lançamento no auto de infração da obrigação principal, entre parênteses, processo número tal, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Deni, ok? É exatamente a tua conclusão, só completei nos termos do voto do relator, e eu estou votando pelas conclusões, ok?
Tá. Então, tá. O Márcio deve pensar assim, puta, mas esse DN é muito chato, eu acho que eu vou... As outras turmas devem ter presidente melhor, eu acho. Eu não penso, não. Eu acho que, pelo contrário, a gente confunde chatice com zelo, na verdade. Isso é zelo para que... Às vezes eu acho que eu posso achar que o teu zelo seja desmedido pelos motivos que a Ana mencionou. É acreditar que a DRF não teria competência de executar um voto desse. Não, mas eu entendo, é zelo. Não. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que eles não teriam competência, ou são incapazes, em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma. Mas acontece casos das decisões proferidas pelo CARF, até pela DRJ mesmo, quando vão para a unidade de origem para execução, eles não entendem o que é para fazer, né? Eles não entendem. Nós já tivemos aqui na nossa turma, com essa composição, decisão que chegou lá e, peraí, não dá, não. E voltou e teve que fazer retificação, porque nem sempre está tão claro assim, né? Tão evidente. Eu acho muito estranho essas retificações todas terem passado pela DRJ incólume, né? Eu acho muito estranho assim, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu acho estranho, assim, mas tudo bem, não, viu, Márcio? Depois você me dá um exemplo, depois que não é isso, não é exemplo nesse sentido, eu acho só mesmo que é um zelo é bem-vindo, entendeu? Eu acho bem-vindo, não é chatice, não te acho chato, não te preocupa, não. Só o Rafael mesmo, eu acho um pouco chato. Tá. Mas então tá, então esse aí tá superado, tá? Vamos deixar assim, então. Então, vamos agora dar seguimento pelos itens da pauta de hoje. Tá? Tem mais um processo que saiu com vista de mesa, que é o item 198, mas esse aí a gente vai fazer análise dele amanhã. Tá? Agora vamos passar para os itens da pauta da manhã, do dia 7 de outubro. Deixa eu chegar lá, que é bem longe. Aqui. 7 de outubro, 9 da manhã, item 277. Tá? Colegas, como nós estamos fazendo essa semana, vejam, nós estamos com uma pauta muito carregada, com muitos processos, uma quantidade muito grande de processos mesmo, né? Mais de 60 processos por sessão de julgamento. Então, o que nós estamos fazendo? Como o tempo nosso é limitado, a gente está dando preferência para os processos que não demoram muito para ser julgados, sabe? Os processos menos complexos, né? Então, eu tenho perguntado para vocês se o processo é um processo demorado, complexo. Quando ele é assim, tem essa situação, a gente passa para o próximo, tá? Rafael, os itens 277 e 278 são do mesmo contribuinte, do contribuinte Sérgio Papini de Mendonça Uchoa. Como é que estão esses processos aí? Deni, assim, o primeiro tem decadência, é uma questão de se aceita o documento ou não que está ali, de folhas 172, é um próprio extrato da Receita Federal que comunica o pagamento. O segundo processo, ele pleiteia a retificadora da declaração que ele fez, e é vedado. Então, acho que dá para fazer. Dá para fazer, né? Vamos fazer esse, então, talvez não demore muito, são questões assim... Não, tranquilo. Tranquilo? Vamos fazer, então, colegas, começar pelo item 277 da pauta, do contribuinte Sérgio Papini de Mendonça Uchoa, de relatoria do Rafael. Rafael, pode iniciar, então, a leitura do relatório do voto. E, como sempre, né, se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. Por transcrever bem a situação fática discutida nos autos, apresento parte do voto do acórdão 354-998 da primeira turma da DRJ de Brasília, folhas 137 e 146. Por meio da notificação de lançamento, emitida em 3/12/2012, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário referente ao imposto OITR, referente ao exercício 2007, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Surubana, cadastrado, área declarada, tá? No município de Porto Calvo, Alagoas.
foi apurado o crédito e o crédito tributário na data do lançamento vai fazer um montante de 201 mil nos quebrados e o imposto suplementar é apurado pela fiscalização no valor de 88 mil. Decorreu a glosa parcial da área declarada de produtos vegetais que foi reduzida de 663 hectares para 443. Emitiu uma apresentou a impugnação tempestivamente e a DRJ entendeu que não teria ocorrido a decadência, com fulcro no artigo 173, inciso 1º do CTM, que a área de pastagem foi aceita, e a declaração retificadora, perda da espontaneidade. No caso, ele teria tentado fazer retificador. Tá? Apresentou documentos de folha 172 a 197 com recursos, quais eu conheço. E aqui, na verdade, no mérito, eu estou entrando na decadência. Por se tratar de uma matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe verificar, no caso em análise, se o direito do fisco constituir o crédito tributário foi atingido ou não pela decadência. Tá? Aí trago a questão da discussão do 173 CTN e do 150. Tá? E aqui, no presente caso, analisando-se o auto de infração, verifica-se que houve intimação do contribuinte em 11/12/2012, a R de folha 87, referente ao exercício de 2007. Desse modo, se houve antecipação do imposto, do pagamento do imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 1º de janeiro de 2007, e o termo final seria 1 de janeiro de 2012, conforme o artigo 150. Eu destaquei o que é o entendimento da DRJ, o que ele afirmou no recurso dele, e juntou os mencionados comprovantes de pagamento, folhas 172 a 197. Se vocês olharem no 172, do processo, é um extrato do próprio Ministério da Fazenda, afirmando que houve o pagamento, que é o dado, a consolidação, em 26/11/2008. Certo? Então, eu estou entendendo que houve a decadência. É assim que eu estou votando. O comprovante do pagamento está nessas folhas. A folha 172 é o extrato da própria Receita que afirma a consolidação, data da consolidação em 26/11/2008, origem, declarado. E aí ele fez o parcelamento e veio pagando o parcelamento. Então, como foi feito antes do lançamento, eu entendo que foi atingido pela decadência. Tá, só um instantinho. Pode. Só um instantinho. Ele apresentou com recurso voluntário? Foi com recurso voluntário que ele apresentou esse documento, né? Deixa eu ver aqui. Foi com recurso voluntário. Desculpa, estou sem microfone. Com recurso voluntário, desculpa. O recurso voluntário de folhas 153 a 164 e os documentos de 172 a 197. ITR. Tá. Então tá, realmente, tá certo.
7, 8, 10. Tá. Beleza. Colegas, alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Eu também não divirjo. Então, vai ficar assim o resultado. Ele questionou a decadência, né, Rafael? Não, você está vendo? Questionou em impugnação. Aí, como fala que não houve demonstração, quer dizer, ela entendeu por ser imposto por lançamento, né, por homologação, seria pelo 173. E aí, em recurso, ele traz os comprovantes do parcelamento feito em 2009, com a lei, e os pagamentos. E ele questiona também, não é de ofício, não. Então, ficou assim, se ninguém diverge, né, eu também não divirjo. Ficou assim o resultado. Acordam os membros, nós estamos lendo o dispositivo do item 277 da pauta, do contribuinte Sérgio Papini, de Mendonça Uchoa. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado, uma vez que atingido pela decadência. Às vezes eu tenho a impressão que eu tenho dislexia, sabe? Eu troco as letras dentro da palavra e sempre a mesma troca, assim, nas palavras. Acho muito engraçado, assim. Não é um erro de citação, é como se meu cérebro cruzasse, assim. É muito interessante. Tá, colegas, vamos fazer agora o item 278 da pauta, também do contribuinte Sérgio Papini de Mendonça Uchoa, de relatoria do conselheiro Rafael também. Rafael pode, então, fazer a leitura do relatório do voto. O 278, meus contribuintes, o Sérgio, ele busca, vamos lá, por transcrever a situação fática discutida nos autos, apresento parte do voto do acordo número 354999, da primeira turma da RJ de Brasília, folhas 127 e 133. Por meio de notificação de lançamento, emitida em 3/12/2012, contra o identificado no preâmbulo, foi intimado a recolher o crédito tributário referente ao ITR, exercício 2008, aqui no caso, o anterior era 2007, tendo como objeto o imóvel a mesma propriedade rural. O crédito fazia o valor de 131 mil, imposto suplementar apurado para consideração no valor de 60 mil. Decorreu da glosa parcial da área declarada de produtos vegetais, que foi reduzida de 663 hectares para 440,1 hectares. E da glosa integral da área de servidão de pastagem declarada, 665, conforme demonstrado nas folhas 5. Intimado, ele apresentou impugnação tempestivamente e restou parcialmente reconhecida a área de pastagem. Tá? Aí houve a redução do imposto suplementar lançado de 60.789 para 13.864. A ser acrescida multa e juros de mora atualizados. Intimado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário, qual protestou pela reforma de decisão.
No recurso aqui, ele buscou a reforma da área de pastagem declarada por ele, tá? E que foi reconhecida no próprio laudo técnico apontado. Então, ele declarou 650 hectares de área de pastagem e ele busca reformar para 901,9 hectares, tal como foi reconhecido no laudo apontado por ele. Só que aqui eu vejo que tem a vedação, no caso. Como houve um erro dele na declaração, ele não poderia ser corrigido essa alteração da área. Tá? Teve um voto meu sessão passada, que até acho que sessão passada retrasada, que teve essa discussão, e eu falei. Eu acho que se ele era para declarar de área de pastagem, declarou vegetais, mas a mesma metragem, é um erro no preenchimento. Agora, que alterar a área, existe a vedação do artigo 33 do decreto 70.235 de 72, que, iniciado o procedimento, ele perde espontaneidade e não poderia fazer a alteração dos dados inseridos. Então, neste caso, como ele pretende fazer a retificadora após já o termo de intimação fiscal, eu voto por negar o provimento ao recurso voluntário dele, mantendo a decisão da RJ. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 278 da pauta, do mesmo contribuinte, Sérgio Papini de Mendonça Uchoa, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Eu vou divergir. Rafael, desculpe, agora. Quer fazer um comentário? Só um pouquinho. Gregório, quer fazer algum comentário? Não. Não é por divergir. O recurso voluntário é só isso, né, Rafael? Só a questão da área de pastagem, não é isso? Vou dar provimento. Ok. Quer fazer algum comentário, Francisco? Não, é porque eu não estou com a decisão da DRJ, eu só queria entender, ver se eu entendi correto. Isso não é um caso daqueles que a gente tem julgado aí, que ele pretende retificar e a DRJ admite retificar e não autoriza porque ele não comprovou? A DRJ não admitiu, ela já negou? A DRJ negou por perda de espontaneidade. Pois mas ela admitiu... Não, nesse caso não. Nesse caso ela já... Porque tem casos, Francisco, desculpa te cortar, que a DRJ reconhece. Ele pede agora a retificação, porém não trouxe o documento tal, então não poderá ser acatado. Tem casos que é assim, né? Aí nesse caso, então ela não conheceu, beleza. Ela já não... Então não é aquela situação que a gente costuma julgar. Gregório, você vai dar provimento por entender que ele poderia comprovar agora essa área e foi devidamente comprovada. Um preenchimento na declaração, né? E ele trouxe isso no contencioso, o contencioso estava com a impugnação tempestivamente apresentada, já tinha iniciado o procedimento fiscal, ele não tinha outro meio, porque se fosse apresentado isso diretamente na unidade de origem, não seria aceito, porque esse período, esse exercício estava em fiscalização, então o contribuinte não tinha outro caminho a seguir, senão no contencioso buscar o reconhecimento dessa área. E foi deduzido lá na impugnação, então eu conheço e dou provimento. Tá, eu vou acompanhar o Gregório. Renata vai acompanhar também? Mas aí, então, peraí, Greg, você entende que se ele trouxe o laudo, mesmo ele tendo declarado, ele poderia ter mudado, aumentando a área que ele mesmo declarou? Erro de preenchimento na declaração, sim. Mas aí não é esse tipo de vício, não seria o caso dele, por vontade própria, o erro dele? Ele declarou errado uma área errada? Só que, nesse caso, ele já estava em fiscalização, já tinha iniciado o procedimento fiscal. Sim. Constatado o erro, ele não poderia ir lá na unidade de origem e pedir a retificação, porque já estava em vedação. Então, ele alegou no lugar certo, que era aquilo. Tá. Mesmo que ele declarou, é aí que eu estou falando. Ele não declarou, em vez de declarar área de pastagem e produtos vegetais, entendeu? Ele declarou medida diferente. Você entende que é possível? Se ele comprovou, sim. Porque eu não posso fazer um lançamento com base numa coisa que não existe. Eu estou inventando uma exação tributária.
ainda que ele não tenha feito a devida prova no momento correto. É mais grave eu violar e ter um tributo em cima do que não existe, do que eu violar uma questão processual de eu estar fazendo uma retificação num momento que não seria, a princípio, o correto. Não, sim, eu concordo. A questão era só para entender o posicionamento, porque se for possível, eu altero meu voto para acompanhar essa divergência do meu voto, entendeu? Não, porque foi fundamentado para mim o porquê que vocês concordam, entendeu? Eu parto do princípio que se ele declarou a área de pastagem, a área APP, alguma coisa, é diferente. Agora, ele declarou metragem diferente, entendeu? O fundamento do Gregório é que ele pode fazer, entende que provado pela provado por documento, é possível fazer essa retificadora no procedimento administrativo. É só essa questão. Então, se for possível, eu dou provimento para reconhecer a área de pastagem de documentos. A gente já reconheceu isso várias vezes agora, em julgamento. Não, mas eu tinha votado porque, na verdade, ele tinha declarado errado. Ele declarou APP quando era reserva legal, alguma coisa assim. Mas foi o que ele fez, foi só o que ele declarou errado dessa vez, foi a metragem, a dimensão da área. Mas, não, entendi. É que eu acho assim, se declarar a área de interesse ecológico ou reserva legal, você está buscando o mesmo fim, até a finalidade, da imutabilidade da área de destino. Você não altera a reserva legal e você não altera a área de interesse ecológico, correto? Agora, você tem uma área de pastagem de 400 e você quer ela de 900, ela é o dobro. Viu, Renata? Eu não me recordo de nenhuma discussão exatamente desse tema. O que tem sido rotina aqui é aquela situação do contribuinte declarado de qualquer forma, aí quando o VTM é alterado, que aumenta bastante o valor, aí ele vem e pretende que sejam consideradas várias áreas que realmente ele tem, às vezes prova. Muitas vezes a delegacia de julgamento não acata, não aceita. Aí a gente também aqui não tem aceitado. Agora, muitas vezes a delegacia admite acatar aquilo e nega provimento no mérito por falta de comprovação. Aí a gente tem julgado tem sido o Luiz e o Márcio que tem divergido só. O restante tem sido. Essa é a rotina. Tem sido. Mas é uma situação diferente dessa aí. Mas eu acho que a Renata tem razão. A gente já teve caso assim. De espontaneidade. Inclusive, o voto da Ana, citando a Ana numa situação muito parecida com ela. Então, eu, pelo menos, não percebi, assim, passou sem eu perceber. Não me recordo, não. Ou talvez vocês tenham voltado contra, porque a questão principal que a gente estava dizendo é que o ITR é um tributo, eu tenho uma obrigação legal, eu tenho que ter um fato gerador. Ainda que eu diga, mas ele não apresentou no momento correto. Ok, ele errou, e a princípio eu não deveria perdoá-lo, mas eu não posso fazer surgir uma obrigação legal, que é a tributária, sem um supedâneo anterior. Então, se ele está correto e ele apresentou a prova que está correta, o laudo está correto, preenche os requisitos, eu estou vendo que aquela situação existe no mundo fático. Então, como eu vou fazer ele pagar um tributo que não existe? Porque ele errou o momento de apresentar, ou ele alega um erro de fato que talvez eu não pudesse aceitar. Existe uma coisa ainda mais grave que eu estou violando, é criar um tributo sem o fato gerador do tributo. Eu não discordo do que a Ana falou, inclusive eu acho até um pensamento bastante razoável preferir a materialidade do que a processualidade, mas o Luiz me acompanha, o Luiz concorda comigo, eu acho que tem um rito adequado, momento adequado e oportuno para fazer isso, porque existem as ferramentas dentro da administração tributária para se fazer esse tipo de retificação, mesmo fora da espontaneidade, através da revisão de ofício. A gente já conversou sobre isso, eu não vou me estender mais, embora eu concorde com a finalidade, com a teleologia da Ana, eu também não poderia achar que eu poderia descumprir, eu me sinto descumprindo, no caso, o artigo 147, parágrafo 1º do CTN. Eu não sou autoridade administrativa, eu sou autoridade julgadora, eu não sou autoridade administrativa do CTN, que é o auditor fiscal ou a pessoa, ou o agente, o analista tributário que esteja oficiando na Secretaria da Receita Federal. É só por isso que eu não voto.
Mas eu entendo o zelo da Ana, eu acho muito prudente preferir a materialidade em detrimento da processualidade, até porque o processo é uma coisa, né? A verdade material é outra. Só não acho que seja aqui o fórum adequado para essa finalidade de discussão. E a gente, colegas, não pode afastar legislação, leis, atos, decretos, fora das hipóteses lá do 62, né, do RICARF. Mas então, tá. Vamos lá. Eu vou fazer a coleta individual dos votos, então. Tá? Então, eu posso alterar para dar provimento parcial? Então, tá. Então, eu altero, até mudando aqui a minuta, vai ficar um pouco diferente da minuta que vocês têm. Eu estou alterando para dar provimento para reconhecer a área de pastagem de 901,95 hectares. Ele era 400 e foi para 900 e tanto, isso? Isso, para mim, não é erro. Não existe um erro desse tipo. Eu sou formado em engenharia, isso não é erro. Né? Isso não é erro. Mas tudo bem, tá? Perfeito. Vamos lá. Provimento total, né? Provimento total. Provimento total. Então, tá. Francisco, como você... Dani, eu só quero dar uma colocação, que você citou aí o artigo 62, não se puder, além daquelas hipóteses, só que há uma coisa que deve ser observada, que a gente não pode afastar a lei, mas a gente pode interpretá-la conforme a Constituição. Tá certo? Você pode entender, a gente não é obrigado a aplicar a lei em desconformidade com a Constituição. Uma coisa é você afastar, dizer que não vai seguir essa lei porque você acha que a lei está errada. Outra coisa é você interpretar a aplicação dessa lei de acordo com o texto constitucional. São conceitos bem distintos. Tá? Você não pode... quer dizer, qualquer jogador aqui, não é obrigado a aplicar a lei em desconformidade com a Constituição, porque aí você está infringindo uma coisa infinitamente superior ao artigo 62 do RICARF, que é a própria Constituição. Nós estamos na administração pública, nós não estamos no Poder Judiciário. Né? Não, mas nós estamos aqui... Você não pode deixar de aplicar. Mas a interpretação é a mesma que o Luiz está dizendo. Ainda que a gente esteja na administração, ele está falando o que se interpreta por deixar de aplicar ou não. É isso que ele está conceituando. E esse conceito é um só. Ainda que eu estivesse na Lua. Bem, pessoal, só tomem muito cuidado, né, por conta da questão do artigo 62, né? A gente tem que ficar... A gente está vinculado à regra do artigo 62, né? Então, tá, colegas. Vamos lá, então. Mas ele não está sendo descumprido. Acho que foi isso que o Luiz explicou. Não tá, Dani, desculpa. Se você está aceitando isso, você está aceitando uma regra que está... Dani, qual é a lei que estaria deixando de ser aplicada? Existem regras, como o Márcio falou, existem regras, momentos, a legislação, o decreto 7235, o próprio CTN estabelece momentos onde pode ser feita retificação, onde não pode ser feita retificação. O contribuinte tem prazo para isso, né? Ele fez a declaração. Só para falar, Dani, deixa eu te interromper, para te complementar. Mas você também tem uma regra tributária, e o ITR ele tem um fato gerador. Se você concordar com o lançamento de um ITR sem o fato gerador, você está deixando de aplicar vários artigos, e não só um do CTN. Mas isso cabe ao Poder Judiciário. Por quê? Não, por que você pode deixar... Mas você está deixando... Não, Dani, você tem aqui uma coisa e outra. Você está dizendo, esse aqui eu não posso, mas esse eu posso descumprir. Você está deixando... Você está violando... Se você votar contra o Rafael, você está violando o artigo 62 do RICARF. Tá. Porque você está deixando de aplicar, afastando a aplicação de uma lei que impõe o ITR com um fato gerador pré-determinado e vários outros requisitos numa legislação super complexa. Se você votar contra o Rafael, você está violando o artigo 62 do RICARF, deixando de aplicar a lei sem ser Poder Judiciário aqui. Tá certo. Colegas, na verdade, essas são questões de direito, é como o meu professor de direito processual civil dizia, o Marinoni, né? Para todo dispositivo legal tem sempre no mínimo duas interpretações. Então não adianta, a gente vai passar a manhã inteira discutindo. Aí o pós-positivismo veio aqui e falou, gente, sempre vai ter duas interpretações, a gente tem que ponderar no caso concreto, a gente tem que ver a razoabilidade, a gente tem que ver a proporcionalidade, e a gente tem que ver de que forma a gente pode aplicar esse direito,
Porque se a gente continuar que nem os antigos, lendo lei, a gente nunca vai ter um sistema funcionando. E você vai estar violando, de uma forma ou outra, o artigo 62. Então, eu tenho que ter uma forma de julgar sem violar o artigo 62. E a interpretação que o Luiz está dando ao caso. Então, tá. Então, perfeito. Então, eu vou fazer coleta de votos aqui individual para ver como é que vai ficar, tá? Francisco, como você vota? Eu vou divergir e vou fazer declaração de voto. Perfeito. Gregório, você diverge, né? Diverge da... Eu vou acompanhar. Desculpa, perdão. Você acompanha o relator, porque o relator mudou do voto, certo? Então, o Gregório, então, acompanha o relator. Márcio. Eu preciso saber o teor da divergência do Francisco para saber se eu vou acompanhar a divergência ou se eu vou divergir de outro termo, entendeu? Não, é exatamente isso. Como a Ana colocou essa questão de abre possibilidade de interpretações, eu vou declarar voto informando e justificando por que é que eu estou divergindo, e esse porquê é basicamente essa questão que eu estou... Essa retificação foi extemporânea e não foi admitida pela DRJ. Se a DRJ tivesse admitido com IC e negado por algum outro motivo, como aquelas outras situações, aí eu iria julgar, entendeu? Mas ela não conheceu disso daí. É a mesma coisa da intempestividade, do ponto de vista de lá. Ela não, é intempestiva, eu não conheço. Aí eu chego, não, o cara mostrou aqui que é quando não é, sabe? É uma situação mais ou menos. Claro que se ele provar que realmente não foi intempestivo, a gente vota, né? Naturalmente. Presidente, eu acredito que eu vou acompanhar o Francisco, que eu acho que é mais ou menos a minha linha de raciocínio. Tá certo, então. Renata, acompanha o relator? Sim, acompanho o relator. Tá. Luiz, relator também? Eu vou acompanhar a divergência naquele sentido que eu disse, a interpretação dada pelo Márcio, da questão do 147 com 149, porque eu entendo que a retificação de declarações, o recurso voluntário não é a via, o contencioso não é a via adequada para esse tipo de procedimento. Com todo respeito a quem faz a interpretação distinta, mas é apenas uma linha interpretativa nesse sentido. Quer dizer, eu aplico a lei de uma forma diferente do que os que concordam com a tese do Rafael aplicam, certo? Isso não quer dizer que eu esteja descumprindo a lei. Eu apenas estou aplicando a lei num sentido diferente. Apenas isso. Tá certo. Aí eu vou ser coerente, porque eu sempre entendi que o recurso contencioso não é a via adequada para esse... O Márcio já explicou com muita propriedade aí, eu vou só acompanhar a divergência. Tá. Ana, você acompanha o relator? Eu acompanho o relator. Ok. Eu vou divergir do relator. Então, colegas, em relação ao item 278 da pauta do contribuinte Sérgio Papini de Mendonça Uchoa, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado. O conhecimento foi integral do recurso, né? Foi, né? Acordam, e ninguém divergiu do conhecimento, né? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso para restabelecer a dedução... Não, peraí. Para provimento ao recurso, reconhecendo-se, né, a dedução da área de pastagem. Não, para reconhecer a área de pastagem 901, que eu falei lá. Tá. Porque não é para restabelecer, é para reconhecer, na verdade, né? Reconhecendo-se, né? Deixa eu pegar aqui a medida certa para você. Para reconhecer a área de pastagem de 901,95 hectares. Para conhecer a pastagem de... Fala de novo, 900? 901,95 hectares. Vou colocar assim, já incluída nessa área, a área declarada. Né? Isso. Já incluída nessa área
a área de pastagem declarada pelo então, ficou assim, fase de empate, dar provimento ao recurso, reconhecendo-se a área de pastagem de 901,95 hectares, já incluída nessa área, a área de pastagem declarada pelo contribuinte. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. E que eu vou fazer a declaração de voto. Ah, verdade, declaração de voto. No acordo meu, eu preciso colocar que consta a declaração de voto do Francisco e eu tenho que mandar para ele o arquivo em Word para ele formalizar o voto dele. O que você vai colocar no acórdão, lá no dispositivo, é exatamente o que está na ata. Certo. Na ata consta que ele vai fazer declaração de voto. E aí ele faz a declaração de voto, ele manda para você e você junta. Ele manda ou eu preencho o processo, o movimento para ele fazer lá? Não, você manda para ele. O Francisco manda para você por e-mail. Tá? Então, não é, a ordem não é o voto, a declaração não é depois de conhecer o voto, não? Não é Rafael que manda, não? Para eu poder fazer minhas colocações em cima exatamente do que está, porque aqui é uma minuta, né? E aí o que eu tenho aqui é uma minuta. Veja. O Rafael muda lá e aí é o mesmo procedimento do voto vencedor, não é o mesmo procedimento do voto vencedor? Eu acho que é uma sequência, né? Eu não pode ter uma declaração de voto se eu não conheço o voto, exatamente como ele vai sair, né? Não, veja. Até porque a gente... Veja, o voto vencedor é assim, ó. A pessoa que fez o voto vencido faz lá, formaliza depois bonitinho, anexa no e-processo em Word, não converte em PDF, anexa em Word o voto finalizado, o voto vencido, manda o processo para o redator do voto vencedor, aí ele pega aquele voto vencido e inclui nesse voto vencido o voto vencedor, né? Define as assinaturas todas, assina, manda para o relator do voto vencido assinar, daí vai para o CEPOG, que depois vem para mim para eu assinar. Tá? É assim que funciona para voto vencedor. No caso de declaração de voto, o normal mesmo é quem vai fazer a declaração de voto simplesmente mandar um e-mail para o relator, porque ele vai anexar, ele que vai formalizar. Mas veja, Rafael, nada impede de você fazer a mesma coisa com o voto vencedor. Formalizar o teu voto, que não vai ser voto vencido, o teu voto, colocar no e-processo, mandar o processo pro Francisco. Em Word. E pode fazer também, não tem problema. Aí ele põe a declaração de voto dele. Isso. Não vai ter voto vencedor, não vai ter nada, nem aquele designado para fazer o redator de voto. Aí ele converte o PDF, ele não assina ou ele assina e me manda? Aí ele assina... Esses procedimentos todos, certo mesmo de fazer, quem vai fazer o voto mesmo, né? Mas nesse caso, já que ele fez isso, ele já faz, então, né? Ele converte o PDF, ele assina, me manda, eu assino e mando para você pode conferir. Não, eu não quero alterar a ordem. Veja, vamos tratar disso depois, vamos continuar a sessão e depois essa questão procedimental a gente trata. Não, mas era bom tratar aqui, porque fica definido para todo mundo um padrão, né? Não, veja. O procedimento é igual, até porque tem prazo para fazer declaração de voto, também tem prazo quando você recebe. O procedimento é igual a você tem um prazo de 15 dias para poder fazer. Não, peraí. A declaração eu tenho que fazer e mandar para Rafael. Porque eu tenho 15 dias, Rafael tem 5. Gregório levantou um ponto. Eu tenho 15 dias e Gregório tem 30. E Rafael tem 30. Eu faço e mando para Rafael. Aí, nesse caso, sabe o que você faz, Rafael? Finaliza o teu acórdão, né, com essas alterações, manda por e-mail pro Francisco. Aí o Francisco vai ver o teu voto finalizado, faz a declaração de voto e manda para ele. Me devolve, eu já incluo.
Aí, Rafael, eu te mando, inclusive, se você quiser, eu mando até sem ser PDF, porque aí, se você quiser fazer algum ajustezinho, se achar interessante, porque você tem 30 dias, né? Não, imagina, vou deixar a minuta pronta, eu te mando sem erro, fica tranquilo. Beleza, tranquilo. Obrigado. Então, no item, repetindo, item 278 da pauta, do contribuinte Sérgio Papim de Mendonça Uchoa, ficou assim: acordos menos colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e por determinação do artigo 19e, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso, reconhecendo-se a área de pastagem de 901,95 hectares, já incluída nessa área, a área de pastagem declarada pelo contribuinte. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram o provimento do recurso. Manifestou a intenção de fazer declaração de voto o conselheiro Francisco. Colegas, agora, seguindo aquela sistemática de fazer os processos que estão menos complexos, esse, inclusive, a gente achava que ia ser um processo mais tranquilo, deu uma certa... Vamos tentar fazer processos menos complexos para tentar conseguir julgar mais processos, já vista a quantidade muito grande de processos que a gente tem. Luiz, o próximo item seria teu, Colina Paulista, o contribuinte, a contribuinte, tá tranquilo? Ou esse é complexo? Não, vai dar discussão, vai ter discussão, né? Gregório, o item 280. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. Item 281. Rivolino. Super tranquilo. Super tranquilo. Tranquilo. Então, tá. Então, colega... tranquilo. Tá. Colegas, é só uma questão de tempo físico mesmo, né, para a gente fazer, né? Para tentar conseguir, nesse momento agora, julgar... Questão de ordem. Eu ia sugerir para a gente avaliar o seguinte: quando a gente achar o tranquilo, seria a gente estimar isso em tempo, mais ou menos, que a gente vai achar, né? Porque às vezes a gente acha que, olha, isso aqui é tranquilo, mas aí é um voto que você, quando... É tranquilo, assim, a decisão é rápida, mas para você apresentar o voto, às vezes você demora 15 minutos. 3 minutos. Isso aí é tranquilo. Tranquilíssimo. Sim. Tá, Renata, então, colegas, vamos fazer agora o item 281 da pauta, do interessado Rivoli, do Brasil, SPA. Renata, pode iniciar, então, a leitura do relatório do voto. Se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. É um recurso de ofício, tá? Esse caso é uma ITR, e, na verdade, ele foi inicialmente glosada parcialmente a área de reserva legal, porque o auditor fiscal só havia registro na matrícula do imóvel de parte da área, e, por fim, foi constatado, ele juntou a matrícula e constatou-se que a área inteira estava matriculada, estava averbada a margem da matrícula, e aí a DRJ, constatando esse fato, deu provimento integral à impugnação, né, quer dizer, julgou procedente a impugnação e excluiu a área da tributação. Então, eu posso ler o voto aqui para vocês, rapidinho, e é bem tranquilo. A parte como disse, teve uma questão de valor da terra nua, mas ele mesmo concordou com o valor da terra nua. Ele apresentou um laudo com base na BNT, e ele concordou porque teve uma retificação mesmo do valor da área do imóvel. Ele juntou imóveis, eram vários NIRFs, e houve uma junção dessas áreas de imóvel. Ele concordou com isso, e então a discussão acabou ficando só com relação à área de reserva legal. Ele apresentou as matrículas do imóvel na impugnação, demonstrou que estava tudo registrado, e aí, por fim, a própria DRJ reconheceu isso na impugnação, e recorreu de ofício, porque o valor era superior, à época, à norma que dispunha sobre o valor do recurso de ofício. E veio para a gente tem que
que apreciar isso, e eu acabei dando provimento por conta disso. Então, eu posso ler rapidinho, se vocês quiserem, é só a parte do recurso de ofício, mas é isso, por conta do valor que ele supera em R$300 mil o valor dos 2,5 milhões. Mas a questão é essa. Tá, então a conselheira relatora está negando o provimento ao recurso de ofício. Todas as matrículas estão aí nos autos. Realmente, ela está anteriormente no falta do gerador. Todas as matrículas, as áreas de reserva legal foram averbadas, à margem das matrículas do imóvel. É um imóvel no Mato Grosso. Ok. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo da Renata? Item 281. Alguém diverge do voto da relatora? A relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Também não divirjo. Você falou negar provimento? Recurso de ofício. Recurso de ofício, Greginho. Isso, Renata, recurso de ofício. Eu falei voluntário? Não. É que o Greginho falou, você falou negar provimento? Aí, sim. Tá. Então, colegas, o item 281 da pauta ficou assim o resultado. Item 281, o recorrente é a Fazenda Nacional e o interessado é Rivoli, do Brasil SPA. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o provimento ao recurso de ofício. O 82 vai dar uma discussão, né, Gregório? Esse caso a gente já até comentou tudo. Podemos pular esse, né? O 83, o 283 é da Renata. Esse é tranquilo, Renata? Desculpe. Eu acho que elas são básicas de área de preservação permanente e de reserva legal. Sim, é tranquilo. É tranquilo. Tá. É tranquilo, sim. Tá certo. Colegas, vamos fazer o item 283 da pauta, da contribuinte Geni Ratier Pereira Martins. Renata, pode fazer, então, a leitura do relatório e voto. Eu vou voto, tá? Porque se vocês já conhecem, então, aqui no voto eu faço normalmente um relatóriozinho do que se trata a discussão, tá? Então, recurso tempestivo e etc. Conforme relatado, trata-se de lançamento de ofício formalizado para fins de exigência de ITR, relativo ao exercício de 2003, incidente sobre imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, localizado no município de Rio Brilhante, com número de receita NIF número tal, com área de 1.643,61 hectares, no valor de R$ 305.944,68. Conforme o complemento de descrição dos fatos, relata a autoridade fiscal que a contribuinte declarou a existência de áreas de preservação permanente de 504,6 hectares, dos quais comprovou 85,8 hectares mediante laudo técnico apresentado. Afirma que o mesmo laudo apresenta como área de preservação permanente 421,8 hectares descrita como brejos, que se trata, na verdade, de área imprestável e não de área de preservação permanente, e que para essa área não foi apresentada declaração de interesse ecológico mediante ato de órgão competente, federal ou estadual, nos termos do que determina o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2º
da Lei 9393 de 96, pelo que essa área não pode ser excluída da área tributária do imóvel. Acrescenta que o ato declaratório ambiental foi protocolizado aos 31/3/2005, após decorridos 6 meses do término do prazo fixado para entrega da DITR, em desacordo com a INSRF 256 de 2002 e artigo 9º, parágrafo 3º do inciso 1º. Portanto, a área total de preservação permanente declarada não poderá ser excluída da área tributária. Relata ainda que a contribuinte declarou 328,7 hectares de área de reserva legal, que se encontra devidamente averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel. No entanto, essa área também não poderá ser excluída da tributação porque o ato declaratório ambiental não foi protocolizado tempestivamente no IBAMA, como determina a já mencionada INSRF 256. Por fim, relata que o valor da terra nua foi fixado de acordo com o laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte. Assim, permanece em discussão no presente recurso apenas as áreas de preservação permanente e de reserva legal declarada, pois, conforme eu acabei de dizer, o valor da terra nua foi fixado de acordo com o laudo que a contribuinte mesmo apresentou. Em seu recurso, alega a recorrente que as áreas de preservação permanente, a área de preservação permanente está devidamente comprovada no laudo técnico apresentado, formalizado por profissional habilitado e acompanhado da correlata RT. A área de reserva legal está averbada à margem da matrícula do imóvel. Ademais, a recorrente anexou cópia do ADA protocolizado no IBAN. Argumenta que a área de preservação permanente e de reserva legal são regidas pela linha A do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9393 e, portanto, não estão sujeitas à prévia comprovação por parte do declarante, conforme especificado no parágrafo 7º do mesmo dispositivo legal, ficando o contribuinte responsável pelo pagamento do imposto correspondente caso fique comprovado que sua declaração não é verdadeira, o que não ocorreu em momento nenhum. Afirma que a autoridade lançadora e o julgador de primeira instância se apegaram a instruções normativas e a respostas a perguntas elaboradas pela própria Receita Federal do Brasil, no chamado perguntão, entendendo que esses instrumentos não podem se contrapor à lei, o que não procede. Não podem, está faltando um não aqui, desculpa. Acrescenta que a entrega intempestiva do ADA não é obstáculo para a exclusão dessas áreas da área tributária, que estão devidamente preservadas por imposição legal. Diz que nos termos do artigo 2º da Resolução número 303, de 20/3/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, órgão que entende ser o órgão competente para estabelecer parâmetros e definições na área ambiental, que as áreas de brejos foram declaradas como preservação permanente, pois não se trata de áreas de interesse ecológico ou imprestáveis, como quer o auditor fiscal, mas são áreas de várzea e altamente produtivas para a cultura de arroz, não tendo sido utilizadas por força da lei, que a classifica como preservação permanente e impede a sua utilização. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, define as áreas de várzea, áreas alagadas ou espaços brejosos ou encharcados como áreas de preservação permanente, porém altamente produtivas para a cultura do arroz. A posição da recorrente é idêntica, porém apenas quer continuar usufruindo do benefício legal de excluí-las da área tributável, tendo em vista que, por força de lei, ditas áreas encontram-se preservadas. Por fim, requer a revisão do lançamento para que sejam aceitas como isentas áreas de preservação permanente e de reserva legal. Aqui falta um bloco também, fazendo umas correções. Pois bem, áreas de reserva legal e de preservação permanente. O recorrente alega haver em seu imóvel áreas de reserva legal de 328,70 hectares de preservação permanente de 504,60 hectares, que são isentas do imposto territorial rural. Afirma que, para fins de exclusão dessas áreas de tributação, não há necessidade de comprovação prévia, nem mesmo ato declaratório ambiental por força do parágrafo 7º do artigo 10 da Lei 9393, incluído pela MP 2166-67 de 2001. E que esse é o entendimento da jurisprudência do STJ e do Conselho de Contribuintes, dos quais cita julgados.
Conforme se verifica do auto de infração, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente, mediante apresentação de laudo técnico e ato declaratório ambiental tempestivamente apresentado ao IBAMA, e não comprovou a isenção da área de reserva legal mediante averbação à margem da matrícula do imóvel e também protocolo de ADA tempestivamente no IBAMA. O entendimento da autoridade atuante foi ratificado pelo julgador de primeira instância. Meu entendimento sobre o tema já é conhecido dos integrantes deste colegiado, no sentido de que, aí vocês conhecem, eu não vou repetir aquele entendimento, está aqui para o contribuinte ler, que eu entendo que o ABDA não é necessário, que ele pode comprovar por outros meios, tanto a área de reserva legal, que no caso é a matrícula ou a averbação à margem da matrícula do imóvel, e a área de preservação permanente é um laudo que comprove a efetiva existência da área de reserva legal, da área de preservação permanente no imóvel, certo? Eu acho que é desnecessário eu ler isso, que vocês já estão cansados de conhecer, certo? Então, vou poupá-los disso. Então, a respeito desse meu entendimento, com relação na área de reserva legal, esse também é um entendimento consolidado desse colegiado, expresso no enunciado número 122 da súmula da jurisprudência de teor vinculante de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, que diz que a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador superventual fato de apresentação do ato declaratório ambiental. Esse é igualmente o entendimento do STJ no que diz respeito às áreas de preservação permanente, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente. Eu cito com relação à APP os julgados do STJ. Observe-se que no parecer PGFN 1329 de 2016, a PGFN reconheceu o entendimento consolidado no âmbito do STJ a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de apresentação de área de preservação permanente de reserva legal para fins de fruição do direito à isenção do ITR relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei número 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal, orientação incluída no item 1.25, a linha A da lista de dispensa de contestar e recorrer. E eu coloquei aqui até de onde foi que eu fui buscar essa informação, está o link aqui. Ressalto, no entanto, que a existência no imóvel de área de preservação permanente de reserva legal é imprescindível. Há que se demonstrar, evidentemente, que essas áreas de fato existem, não bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido. No presente caso, no que diz respeito à área de preservação permanente, a recorrente anexou aos autos laudo técnico que descreve a área em questão da seguinte maneira: a área de preservação permanente do imóvel corresponde a 507,6 hectares e são as áreas que margeiam as diversas redes hidrológicas naturais do imóvel, desde o seu nível mais alto, conforme as distâncias estabelecidas pelo Código Florestal, Lei 4771, de 15 de setembro de 1965. Ocorrem também nessa propriedade áreas de várzeas que estão localizadas às margens do Rio Brilhante, córregos e nascentes, as quais permanecem encharcadas o ano todo, formando áreas de brejos. Perante a legislação, são consideradas como áreas de preservação permanente, essas também isentas de impostos. Como mencionado, a autoridade lançadora entendeu que o recorrente comprovou 885,8 hectares de área de preservação permanente mediante o laudo em questão, que foi glosada por conta de não ter sido apresentado por conta da não apresentação tempestiva de ADA ao IBAN. Entendeu também que o mesmo laudo aponta como área de preservação permanente 421,8 hectares, que descreve como brejos, área que, na verdade, não se trataria de área de preservação permanente, mas de área imprestável, que, para assim ser considerada, necessita de declaração de interesse ecológico por ato do órgão competente, que não foi apresentada pela recorrente. De todo modo, a isenção sobre essa área igualmente não seria reconhecida, seja pela não apresentação dessa declaração, seja por conta da apresentação intempestiva do ato. Esse entendimento foi ratificado pelo julgador Acol. Entendo que o laudo em questão, com todo respeito, não comprova adequadamente a área de preservação permanente a que faz referência. Com efeito, a autoridade lançadora
reconheceu a existência de 85,8 hectares da área de preservação permanente, nos termos do artigo 2º da Lei 4771 de 65, com base no laudo técnico apresentado. Ao mesmo tempo, diz que o mesmo laudo apresenta uma área de 421,8 hectares de área de preservação permanente, que aponta como brejos, que se trata de área imprestável e não de área de preservação permanente. Da descrição da área de preservação permanente contida no laudo acima reproduzida, e mesmo do mapa que o integra, não é possível verificar qual dimensão diz respeito a essa ou aquela espécie de área e que aquele documento faz referência e o porquê de ter sido classificada de uma ou de outra forma. Ademais, o laudo não identifica claramente as áreas de preservação permanente, nem as vincula às hipóteses previstas na legislação ambiental. Por exemplo, ao se referir às áreas de várzea, o laudo as descreve como localizadas às margens do Rio Brilhante, córregos e nascentes, as quais permanecem encharcadas o ano todo, formando áreas de brejos. Essa descrição enseja dúvida a respeito da natureza e enquadramento da área em questão na legislação ambiental. Tanto pode se tratar de área que se enquadra no artigo 2º, a linha A e ou C da Lei 4771 de 65, quanto de área de interesse ecológico, que, para ser assim reconhecida, necessitaria de declaração do órgão competente nesse sentido. Aliás, sobre esse tema, há precedentes desse tribunal. Desse modo, entendo que o laudo apresentado não se presta à finalidade de demonstrar a área de preservação permanente a que faz referência, razão pela qual não deve ser aceito para fins de legitimar a exclusão da mencionada área ambiental da área tributável do imóvel. Com relação à área de reserva legal, a própria autoridade lançadora reconhece a averbação dessa área à margem da matrícula do imóvel, que somente foi glosada por conta da apresentação intempestiva doada ao IBAMA. De fato, conforme comprova a cópia da matrícula do imóvel, a folha 14, a área de reserva legal se encontra averbada no CRI desde 26 de 2 de 91, portanto, anteriormente à data do fato gerador, pelo que, pelas razões expostas, especialmente do quanto dispõe o enunciado CARF número 122, já acima transcrito, essa área deve ser reconhecida e excluída da área tributável do imóvel. Ante exposto, voto por dar provimento parcial, recurso voluntário, para reconhecer a isenção sobre a área de reserva legal declarada. Tá. Essa área de reserva legal é a que constou na declaração dele, que foi glosada, né? Sim. E você está restabelecendo. Sim. Né? Por conta de estar averbada na matrícula do imóvel. Tá. Colegas, então, a conselheira relatora, em relação ao item 283 da pauta, está dando provimento parcial ao recurso para restabelecer a área de reserva legal, uma vez que é averbada na matrícula do imóvel. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto da relatora? Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 283 da pauta, da contribuinte Geni Ratier Pereira Martins, ficará assim consignado na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução da área de reserva legal declarada pela contribuinte, a qual se encontra averbada na matrícula do imóvel. Ok, colegas? Averbada antes da ocorrência do fato gerador, né? Sim, sim. Tá, não basta estar averbada, tem que ser antes da ocorrência do fato gerador. Sim, sim, está desde 1991. Não, eu digo só para constar na ata. Né? Eu vou colocar a diferença, a qual foi averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador. Isso está no teu voto, né, Renata? Tá aqui a data, inclusive. 26 de 12 de 91. Tá, a qual foi averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador. É bom mesmo constar no dispositivo. Ok, colegas. Aliás, até isso está, inclusive, na própria fundamento do auto de infração. Ele reconhece que ela estava averbada, ele glosou por conta da falta de área do investido.
Perfeito, perfeito. Colegas, o próximo seria do Gregório, Oswaldo Leal. Esse processo é um processo tranquilo, rápido? Colegas, vamos fazer então agora o item 284 da pauta, do contribuinte Oswaldo Leal, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, pode iniciar então a leitura. Eu vou ser bem objetivo, presidente, e indo já direto ao voto, que aqui o traço da matéria objeto do processo é um lançamento de ITR em face da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: não comprovação da área de interesse ecológico declarada e não comprovação do PTN. A única discussão aqui é em relação à glosa da área de interesse ecológico, única matéria encomendada pelo autuado. A DRJ concluiu que os documentos apresentados pelo contribuinte comprovam que o imóvel foi reconhecido como tal pelo IBAMA. Contudo, pela falta de apresentação do ADA referente ao exercício de 2008, manteve incólume no lançamento neste particular. Então, a DRJ reconhece que o contribuinte apresentou documento comprovando que o órgão público reconheceu a área como área de interesse ecológico, mas por falta de apresentação do ADA, manteve a glosa realizada pela fiscalização. E aí eu trago o excerto da decisão recorrida neste particular. O contribuinte, entretanto, ele, no recurso voluntário, ele defende que apresentou o ADA, mas, de todo modo, reapresenta novamente. E aí, se vocês consultarem os processos por 117, de fato, o ADA do exercício de 2008, apresentado em 23 de setembro de 2008, referente ao imóvel objeto do presente lançamento, com área de interesse ecológico declarada de 8.618 hectares. Isto posto, satisfeitos os pressupostos da isenção, impõe-se a revisão da decisão de primeira instância e, por conseguinte, do próprio lançamento, reconhecendo-se a área de interesse ecológico declarada pelo contribuinte na sua DITR de 2008. Então, presidente, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se a área de interesse ecológico declarada pelo contribuinte em sua DITR. É como eu voto. A DRJ glosou por falta do ADA, isso? A DRJ manteve a glosa por falta de ADA. ADA, mas tem ADA. Tem ADA. Eu posso compartilhar aqui. Ele está trazendo no recurso ADA, isso? Ou já estava no processo? Aqui fala que já tinha apresentado. Ele fala que ele já tinha apresentado no curso do processo, mas não localizei nos autos. De todo modo, ele trouxe, segundo ele afirma, ele disse que trouxe novamente no recurso e, de fato, trouxe. E foi protocolado... 23 de setembro de 2008. E aqui é exercício? 2008. E nesse ADA tem essa área de interesse ecológico? Tem. Você consegue ver aí? Estou compartilhando a tela. Aqui, exercício de 2008, tá vendo? E aqui tem, ó, área de interesse ambiental, aí tem aqui, ó, área declarada de interesse ecológico, 8.618 hectares. Caramba. Esse ADA foi apresentado em 23 de setembro de 2008, aqui embaixo. Nossa, que área enorme, né? Grande pra caramba. Pronto. E o motivo determinante da DRJ foi o ADA. Isso, né? Tá. Colegas, alguém gostaria de comentar esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Se ninguém diverge, eu também não vou divergir. Não, eu não vou divergir, não é porque ninguém diverge. Eu não vou divergir, eu também não divirjo.
A gente não pode ser Maria vai com as outras, né? Tem que ter opinião. 284. Acordam os membros do colegiado. Então vai ficar assim, colegas, em relação ao item 284 da pauta, do contribuinte Oswaldo Leal. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos. É só isso que ele pediu no recurso, né? Só isso, né? Em dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se a área de interesse ecológico declarada pelo contribuinte em sua DITR. Aí, em vez de colocar barra 2008, eu coloco assim, do exercício 2008, tá? Só para tirar qualquer dúvida, né? Porque nos tributos administrados pela Receita, não a Previdência, né? A questão Previdência, tem ano calendário, exercício, né? E alguém pode ficar na dúvida, né? Então, para não espancar qualquer dúvida, né? Do exercício 2008, tá? Bom, ficou assim. Ana, o próximo seria seu, é o item 285 da Elvira. Na sua opinião, é um item tranquilo para julgar, assim, ou vai ser complexo, vai dar muita discussão? É bem tranquilo se vocês já estiverem prontos para seguir meus entendimentos. Aí é bem simples. Não, mas é VTN, o caso envolve VTN? Não, tem usufruto, herança, tem um monte de coisa. Ah, não, então acho que é melhor passar isso aí, tem outras matérias. Fosse só VTN, era um assunto mais tranquilo, né? Usufruto, não, aí já complica. Vamos pular esse então, tá bom? Renata, o item 286, Lourdes de Almeida Silva. É tão rápido como foi esse último seu? Se for, a gente pula, então. Não achou rápido o último? Não, o último não foi nem um pouco rápido. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu lembrar. É rápido como o do Gregório, assim? Não deve ser como o do Gregório, mas peraí. É que eu não sou rápida como... Olha, parece que alguma coisa de decadência. Eu não lembro. Pelo jeito é bem rápido, viu? Vamos fazer. O 286, então, né? Isso? É rápido. Tá, colegas, vamos fazer agora o item 286 da pauta, de relatoria da conselheira Renata, o item 286 da contribuinte Lourdes de Almeida da Silva. Renata, então pode passar a leitura do voto. Eu vou direto para o voto, tá? Oremos, para que seja bem rápido, quando eu disse. Vamos lá. Vamos lá. O recurso é tempestivo na etc. Nos termos do artigo 10, a apuração do ITR se dá por meio do lançamento por homologação. Então, está aqui o artigo 10. O critério de determinação da regra decadencial, artigo 150 a 173. É a existência de pagamento antecipado do tributo. E aqui eu cito o artigo 973, o RESP 973, que diz que se houver pagamento antecipado, né, ele deve ser aplicado... Gente, peraí. Tem um barulho aqui, vocês estão ouvindo? Vocês não estão ouvindo? Então, é um barulho aqui da obra. Então, vamos lá. Deixa eu voltar, vai. Então, vamos lá. O critério da determinação da regra decadencial, artigo 150 ou 173, a existência do pagamento antecipado, ainda que parcial, conforme definido pelo STJ no RESP 973733, processado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, atualmente regulado pelo artigo 1036 do CPC 2015. Entendimento de aplicação compulsória pelo artigo, de acordo com o artigo 62, parágrafo 1º, a linha B do RICAR. Desse modo, se o sujeito participa antecipa o pagamento do tributo, mas em valor inferior, deve ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º, no caso contrário, a não ser que haja dolo, simulação ou fraude, no caso contrário, 173 no CTN. No caso presente, caso concreto, o auto de infração aponta a folhas 23, que houve apuração de imposto suplementar. Com efeito, conta a folhas 23, que insuficiência de recolhimento do imposto sobre a propriedade territorial no valor de 68 mil, apurado sob revisão de declaração. O demonstrativo de apuração do ITR de folhas 19 confirma esse fato ao indicar que a recorrente declarou um pequeno valor de ITR relativo ao exercício de 2001 no valor de 19,04,
A recorrente foi cientificada da apuração aos 29/6/2007. Não consta dos autos nenhuma evidência que demonstre ter havido pagamento antecipado do tributo. Ainda assim, considerando que o fato gerador de tributo tratado nos presentes autos ocorreu no dia 1/1/2001, mesmo pela regra do artigo 173.1 do CTN, efetivamente consumou-se a decadência. Ante exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para declarar extinto o crédito tributário nos termos do 156.5 do CTN. Então, quer dizer, nesse caso, ó, ela foi cientificada da decisão, aqui haveria decadência por qualquer uma das regras. Ou pelo 150, parágrafo 4º, ou pelo 173.1. Ela pediu isso no recurso, né, Renata? Isso foi uma... Não é de ofício, né? Eu acho que eu estou reconhecendo de ofício. Não, sim, ela está alegando em síntese decadência. Perfeito. Sim, no curso ela alega. Perfeito. Colegas, alguém diverge do voto da relatora? Alguém gostaria de fazer um comentário? Então, em relação ao item 286 da pauta, da contribuinte Lourdes de Almeida Silva, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando seu lançamento, o crédito lançado, uma vez atingido pela decadência. Colegas, só um esclarecimento aqui para ficar registrado no vídeo: a gente não está julgando o processo que é rápido de julgar, porque a ideia não é julgar rápido, né? Até porque não é bom julgar rápido. A gente está julgando processos em relação a matéria, procurando julgar, né? Em relação a matérias, matérias que não são polêmicas, matérias em relação às quais a turma já tem um entendimento já consolidado, são processos que não vão dar discussão. Por isso acaba sendo mais célere o julgamento, né? Gastando menos tempo, a turma acaba gastando menos tempo nesse processo. Não é que a gente está julgando rápido, tá? A gente está julgando os processos que são mais tranquilos, né? Não tem tanta polêmica na turma, tá? Deixar só registrado isso. E agora vamos passar para o próximo. O item 287 da pauta. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Rafael. Rafael, esse item é um item tranquilo? Somente a área de pastagem, ele juntou os comprovantes de vacinação, GTA, movimentação de gado, junto com o recurso. Tá. Só essa questão. A parte que ele não impugnou, ele já até pagou, então só ficou isso pendente. Essa área de pastagem é uma área que foi glosada? Foi glosada. Ele declarou, a área foi glosada, ele trouxe tudo, e eu estou dando provimento. A DRJ manteve a glosa, porque não trouxe toda a documentação. Porque entendeu que não trouxe toda a documentação de vacinação, essas coisas, que ele apresentou no recurso. Ah, tá. Vamos fazer esse, então. Esse é o né? Aproveitando o gancho, Chico, eu já mandei para você o 278, tá? A minuta do acordo. Você fazer a tua declaração de voto. Tá, tranquilo, Rafa. Obrigado. Rafael é the fast, the flash. Deixar rápido para trás. Vamos lá, gente. A melhor turma do CAF. Obrigado. Obrigado por fazer parte junto todos. Vamos lá, gente. Então, deixa eu anunciar aqui, então, Rafael. Colegas, a gente vai fazer o julgamento agora do item 287 da pauta, do contribuinte José Teodoro de Araújo, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode fazer, então, a leitura do relatório do voto e, se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. Tá, ok. Foi notificado, de acordo com a folha 34, o contribuinte para recolher um crédito tributário resultante do lançamento do ITR 2009, com multa referente à Fazenda Floresta, tem o número de inscrição dela, numa área total de 4.925,2 hectares. Tá? Ele juntou o laudo do imóvel com a ART, tudo certinho, porém a primeira turma da DRJ de Brasília, por unanimidade, deu um parcial provimento à impugnação. Tá? Para reconhecer, deixa eu ver aqui, o que ela reconheceu? Ela restabeleceu o VTN conforme o laudo técnico apresentado. Tá? Intimado em 8 de dezembro de 2013, a R de folha 198, contribuindo depois recurso voluntário, folha 200 a 205, e documentos 208 a 231, no qual protestou pela reforma, sem contra-razões. O recurso é tempestivo, logo dele conheço.
Conheço também e recepciono os documentos de folhas 208 a 231, porque ele recorre tão somente da área de pastagem, tá? Visto que o VTN foi dado provimento, tá? Então, eu voto no sentido, aqui eu vou pular a parte da legislação da área de pastagem, tá? A DRJ entendeu que não houve a demonstração do índice da zona pecuária lá identificado no imóvel de meia cabeça por hectare. Acontece o seguinte, na instrução processual, ele juntou a movimentação de 2009, tá? E ele deveria ter juntado com base 2008, já que o ITR é a da 2009. Então, no recurso, ele traz os seguintes documentos. Entendo que o recorrente fez prova que existiu no período de exercício do lançamento a existência de animais suficientes para preencher os requisitos necessários exigidos pela legislação para a área de pastagem, anexando cópia das notas fiscais de compra, de doses de vacina contra a aftosa e doses contra a raiva, além da ficha de controle de vacinação e movimentação emitidos pela Agrodefesa, o relatório de GTAs de venda e compra de gado, e que, por fim, resultou uma média de 1,23 cabeças por hectare, ou seja, acima da média apontada pela fiscalização. Eu trago uma decisão, então aí eu volto no sentido de dar provimento ao recurso, não é parcial, o recurso é total, porque somente recorre da área de pastagem, para considerar improcedente a glosa da área de pastagem de 4.563,1 hectares. Os comprovantes de vacina são esses documentos que ele trouxe agora, junto com o recurso, de folhas 208 a 231, para quem quiser consultar os autos. Ok? Como eu voto? Só lembrando o seguinte, umas 2 sessões atrás, geralmente quando o índice é maior, provavelmente ele deve ter confinamento de animal, ainda que seja semi-confinamento, que uma área menor consegue um índice de lotação maior, tá? Embora isso não seja matéria dos autos, mas só para elucidar a eventual dúvida. Como eu voto, presidente? Presidente, eu sugiro que, se for haver análise documental por parte de alguns dos conselheiros para afirmar convencimento, talvez seja mais prudente pedir uma vista de mesa para fazer sua análise documental. O que você acha? Eu acho melhor mesmo. Eu já abri o processo, estou olhando aqui. Você tem razão. Eu também olhei aqui, eu já olhei, o Rafael citou bem lá as folhas, é só mesmo para fazer a conferência. Se a gente fizer agora, a gente... Vai tomar um tempinho, tá certo, perfeito. Colegas, vamos fazer uma vista de mesa desse aqui, tá? O contribuinte trouxe alguns documentos para comprovar a existência de gado no imóvel, né? Ele trouxe documentos de... O exercício aqui é 2000 e... O exercício aqui é 2008. 2008. É 8? É exercício 2009, perdão. É 9. Então, ele trouxe alguns documentos. Vamos analisar com calma, depois a gente retoma esse processo. Você tem razão, Márcio, é uma boa ideia, vista de mesa agora. Então, só o seguinte, chamando a atenção, nesse parágrafo que eu li, que cita os documentos, tá? Ele está de folhas 208 a 231, são os documentos que ele trouxe com o recurso. Na minuta disponibilizada para vocês, eu não tinha colocado as folhas, então eu coloquei na minha minuta agora, tá, Márcio? Para ficar mais fácil. Tá, já coloquei uma observação aqui nas minhas anotações. Vamos passar para o próximo. Horário, acho que dá... A gente não fez aquele intervalo das 10 horas, né? A gente costuma... às 10 horas a gente costuma fazer. A gente faz agora. Vamos fazer... Está cravado em cima da hora. Intervalo agora, porque daí a gente começa... A gente vai dar só aquela interrompida na gravação e toca direto, sem intervalo. Então tá, colegas, vamos fazer um intervalo agora de 15 minutos. Francisco queria falar alguma coisa? Não, eu só falei que estava cravado no horário de fazer o intervalo, 11 horas. É às 11, na verdade, que a gente faz o intervalo, né? Não é às 10, tá certo.
Então tá, colegas, vamos fazer um intervalo agora e a gente retoma daqui 15 minutos, então. Francisco, Rafael e Janaíne podem